Agora vamos conhecer a diferença entre retas paralelas, retas concorrentes e retas perpendiculares. Nós temos 3 exemplos que vão auxiliar ao nosso entendimento. Duas retas em um mesmo plano são paralelas quando elas não possuem pontos em comum, ou seja, elas nunca se cruzam. No exemplo aqui, nós usamos a letra R e a letra S para identificar duas retas. E você pode observar que essa reta R ela está nesse sentido e a reta S está nesse outro sentido. Ambas estão no sentido horizontal, ou seja, elas estão no sentido deitado. E se você prolongar, se você crescer essa reta R e também crescer essa reta S, elas nunca vão se tocar. Por isso que elas são chamadas de retas paralelas, porque elas nunca se tocam, nunca se cruzam. Tudo bem? Agora vejamos quando é que as retas são chamadas de concorrentes. Duas retas em um mesmo plano são concorrentes quando elas possuem um ponto em comum, ou seja, quando elas se cruzam, quando elas se tocam. Neste outro exemplo, nós temos duas retas. Uma reta que está identificada pela letra U e outra reta que está identificada pela letra T. Observe que essas retas elas têm um ponto em comum. Elas se tocam, elas se cruzam nesse pontinho aqui. Por isso que elas são chamadas de retas concorrentes. Observe a diferença das retas paralelas, que não estão se tocando, e observe que as retas concorrentes elas estão se tocando aqui nesse ponto, ou seja, uma passa por dentro da outra, ok? Por último, vejamos o que são as retas perpendiculares. Duas retas concorrentes, ou seja, elas vão se tocar, são perpendiculares quando elas se cruzam formando ângulos retos. Nós vimos na última aula que ângulos retos são ângulos de 90 graus. Então vejamos aqui outro exemplo. Eu tenho uma reta chamada de N e tenho outra reta chamada de M. Observe que essas retas elas são concorrentes. Por quê? Porque elas se tocam aqui nesse ponto, elas se cruzam. E observe que essas retas se cruzam formando ângulos retos, ou seja, esse sinal aqui significa que esse ângulo formado é um ângulo de 90 graus, ou seja, é um ângulo reto. Por isso que essas retas são chamadas de retas perpendiculares, pois formam ângulos de 90 graus, formam ângulos retos. Tranquilo?